1 Crônicas, capítulo 21. Mas Satanás se levantou contra Israel, e incitou a Davi a que contasse a Israel. E disse Davi a Joabe e aos príncipes do povo: Ide, contai a Israel desde Berseba até Dan, e trazei-me o número deles para que eu o saiba. E disse Joabe: Acrescente o Senhor a seu povo 100 vezes outros tantos. Rei senhor meu, não são todos estes servos de meu senhor? Para que procura meu senhor isto, que será pernicioso a Israel? Mas o mandamento do rei pode mais que Joabe. Saiu portanto Joabe, e foi por todo Israel, e voltou a Jerusalém, e deu a conta do número do povo a Davi. E achou-se em todo Israel que tiravam espada, 11 vezes 100.000, e de Judá 470.000 homens que tiravam espada. Entre estes não foram contados os levitas, nem os filhos de Benjamim, porque Joabe abominava o mandamento do rei. Assim desagradou este negócio aos olhos de Deus, e feriu a Israel. E disse Davi a Deus: Pequei gravemente em fazer isto, rogo-te que faças passar a iniquidade de teu servo, porque eu hei feito muito loucamente. E falou o Senhor a Gade, vidente de Davi, dizendo: Vai, e fala a Davi, e dize-lhe: Assim disse o Senhor, 3 coisas te proponho, escolhe de elas uma que eu faça contigo. E vindo Gade a Davi, disse-lhe: Assim disse o Senhor, escolhe-te, ou 3 anos de fome, ou ser por 3 meses defeito diante de teus inimigos, e que a espada de teus adversários te alcance, ou por 3 dias a espada do Senhor e pestilência na terra, e que o anjo do Senhor destrua em todo o termo de Israel. Olha, pois, o que responderá ao que me enviou? Então Davi disse a Gade: Estou em grande angústia, rogo que eu caia na mão do Senhor, porque suas misericórdias são muitas em extremo, e que não caia eu em mãos de homens. Assim o Senhor deu pestilência em Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. E enviou o Senhor o anjo a Jerusalém para destruí-la, mas estando ele destruindo, olhou o Senhor, e arrependeu-se daquele mal, e levantando Davi seus olhos, viu ao anjo do Senhor, que estava entre o céu e a terra, tendo uma espada nua em sua mão, estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos se prostraram sobre seus rostos, cobertos de sacos. E disse Davi a Deus: Não sou eu o que fez contar o povo? Eu mesmo sou o que pequei, e certamente fiz mal, mas estas ovelhas, que fizeram? Ó Senhor, Deus meu, seja agora a tua mão contra mim, e contra a casa de meu pai, e não haja praga em teu povo. E o anjo do Senhor ordenou a Gade que dissesse a Davi, que subisse e construísse um altar ao Senhor na era de Ornã Jebuseu. Então Davi subiu, conforme a palavra de Gade que lhe havia dito em nome do Senhor. E voltando-se Ornã viu o anjo, pelo que se esconderam 4 filhos seus que com ele estavam. E Ornã trilhava o trigo. E vindo Davi a Ornã, olhou este, e viu a Davi, e saindo da eira, prostrou-se em terra Davi. Então disse Davi a Ornã: Dá-me este lugar da eira, em que edifique um altar ao Senhor, e dá-o a mim por seu devido preço, para que cesse a praga do povo. E Ornã respondeu a Davi: Toma-o para ti, e faça meu senhor o rei o que bem lhe parecer, e ainda os bois darei para o holocausto, e os trilhos para a lenha, e trigo para a oferta de alimentos, eu dou tudo. Então o rei Davi disse a Ornã: Não, mas sim que efetivamente a comprarei por seu justo preço, porque não tomarei para o Senhor o que é teu, nem sacrificarei holocausto que nada me custe. E deu Davi a Ornã pelo lugar 600 siclos de ouro por peso. E edificou ali Davi um altar ao Senhor, em o que ofereceu holocaustos e sacrifícios pacíficos, e invocou ao Senhor, o qual lhe respondeu por fogo dos céus em um altar do holocausto. E como o Senhor falou ao anjo, ele voltou sua espada à bainha. Então vendo Davi que o Senhor lhe havia ouvido na eira de Ornã Jebuseu, sacrificou ali. E o tabernáculo do Senhor que Moisés havia feito no deserto, e o altar do holocausto, estavam então no alto de Gibeão, mas Davi não pôde ir ali a consultar a Deus, porque estava espantado por causa da espada do anjo do Senhor.